Hoje nós vamos, com a ajuda do Senhor, irmãos, ajudar os irmãos também a tomarem uma decisão, isso diante do Senhor, porque essa decisão tem que ser tomada por nós, não pelo Pai através de nós, porque o Pai, Ele é um Pai muito simpático. O Espírito Santo é um cavalheiro, Ele é cortês, Ele não vai forçar e nem enfiar a nós goela abaixo, Ele nunca faz isso. O que o Pai espera de nós, o Espírito do Senhor espera de nós é voluntariedade, quando nós então nos voluntariamos a Ele, isso que Ele espera, isso que Ele quer, isso vai satisfazer o coração dEle. Irmãos, é um estudo um pouco contundente, ao mesmo tempo ele é evangelístico, mas essa é uma decisão que nós precisamos tomar. Nós não podemos ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo. Lembra daquela lenda? Que tinha um cara em cima do muro e Deus dizendo: passa para o meu lado, vem para cá, não fica perdendo tempo aí em cima desse muro. E o diabo em silêncio. Aí alguém perguntou para o diabo: Deus está chamando o povo para passar do lado dele, o pessoal está em cima do muro e você não fala nada? Então o diabo disse assim: o muro é meu, o muro me pertence. Então quem está em cima do muro já pertence a mim. Então, irmãos, nós vamos hoje estar analisando com bastante perquisição sobre essa questão de uma decisão que nós precisamos tomar. Então vamos abrir Mateus capítulo 7, Mateus 7, versículo 13 e 14. Aqui nós temos a ideia de duas portas e de dois caminhos também. E a gente vai analisar com bastante cuidado essas duas portas e esses dois caminhos. Então, Mateus 7,13, a palavra de Deus, ela diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos ter uma breve palavra de oração. Amado Pai, Tua palavra está aberta para nós, podemos então ver o Teu coração e o anseio do Teu coração, para que as nossas decisões, e essa decisão tão importante, ela seja tomada por nós de uma maneira voluntária, desejosa pelo Senhor. Por isso, meu Pai, traz a revelação da Tua palavra a cada um de nós, tira dos nossos olhos todas as escamas para que possamos então enxergar claramente. Pai, nós estamos vivendo uma época de grande devastação espiritual, onde as pessoas estão virando as costas para a Tua palavra e tomando um caminho largo e a porta larga que conduz para a perdição. Pai Santo, e que verdadeiramente o Senhor coloque em nós, cada dia mais, uma inclinação para sermos perseverantes, para contemplarmos o nosso amado Senhor, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez. Então ministra aos nossos corações, cuida deste tempo, deste ambiente no qual estamos aqui reunidos. Pai, nós estamos nas Tuas mãos, Pai, com os corações abertos e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, para que ouçamos a Tua voz e aprendamos como os eruditos. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vocês observaram, irmãos, que há dois caminhos, há duas portas. Aqui, olha o cuidado do Espírito Santo. Entrai pela porta estreita. Quando nós nascemos de novo, esse convite aqui, irmãos, não é para aquele que é religioso e religiosa. É para quem é filho, para quem nasceu de novo. O Senhor sempre vai lançar um desafio diante de nós.
Primeiro, que aqui precisamos ser homens e mulheres corajosos. Se vivermos uma vida acovardados, irmãos, nós não vamos avançar no Senhor. Nós vamos ter um conceito de Deus na nossa mente, que Ele tem que fazer tudo por nós. Ele não tem que fazer tudo por nós. Ele já fez tudo por nós na pessoa de Cristo. E colocou a salvação dentro de nós. Não mais eu, mas Cristo vive a sua vida em mim. Ele já removeu de nós o nosso pecado. Mas sabe por que muitas vezes a nossa vida com o Senhor não funciona? É que nós olhamos para nós próprios. O que nós encontramos em nós? Vidas fracassadas. A vida da alma é uma vida fracassada. Por isso que aquele texto que nós conhecemos tão bem, estamos tão familiarizados com ele, Efésios 2:1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Um homem ou mulher no pecado, ele está espiritualmente morto. O que significa estar espiritualmente morto? Separado de Deus. Quando se falece alguém, nós temos aqui o corpo de uma pessoa, mas a alma não está mais presente nela. Então, muitas vezes, as pessoas têm um conceito de Deus. Ontem o irmão estava pregando aqui muito bem, falando sobre este conceito religioso de que saber a respeito de Deus, mas não ter a realidade dele, não significa absolutamente nada. Ser frequentadores das reuniões da igreja sem ter uma experiência real, isso significa também, sabe o quê? Idolatria religiosa. Agora, as nossas reuniões farão sentido quando nós venhamos para a reunião da igreja, mas com o intuito de louvar e engrandecer o Senhor, de ouvir a sua palavra e de termos relacionamentos uns com os outros, porque aí o nosso cristianismo começa a fluir e influenciar pessoas. Lembra como a igreja em Atos 2 elas viviam? Elas viviam assim. Elas perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão. Em toda a alma havia temor. Então, aquele povo vivia reunido, mas com o coração voltado para Cristo. Eles tinham tudo em comum, nada era deles mesmos. Então, eles partilhavam um com os outros, já que eles não tinham nada, no sentido de material, mas eles tinham algo muito especial que era tudo para eles, que era o Senhor Jesus Cristo. Então, nas reuniões da igreja, eles compartilhavam, eles partiam pão um com o outro. O que é partir o pão um com o outro? É falar de Cristo um com o outro. Lembra aquela oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas ali, irmãos, não está falando deste pão diário, a nossa alimentação. O pão que dá significado à nossa vida é aquele que veio do céu, é Cristo. Porque não faria sentido se não fosse isso que ele estava dizendo, porque lá em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: vocês não se preocupem com o que haveis de comer, beber e vestir. Não é nem para vocês orarem por isso. Eu sou o Pai de vocês, eu vou suprir vocês. Então fiquem bem tranquilos com relação à comida, bebida e vestimenta. É uma responsabilidade dele como nosso Pai que é provedor, e Ele é o Deus da providência, e Ele, você sabe que Ele tem provido muito mais do que nós merecemos. Ele tem cuidado de nós, irmãos, Ele tem nos amado, Ele vai nos amar eternamente, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então o amor dele nunca cessa, é um amor que flui do Calvário. É um amor que foi provado, porque quando nós lemos na palavra que Deus nos ama, é interessante isso. Mas quando nós experimentamos este amor, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, vocês acham que foi fácil para o nosso Pai enviar o seu Filho Jesus para morrer numa cruz? Para Ele levar sobre si o meu e o seu pecado, para que a justiça dele fosse imputada em nós. Onde é que está escrito isso? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feito justiça de Deus. Jeremias 23 vai mostrar que Cristo é a nossa justiça. Então nós temos uma justiça diante do Pai, e por essa justiça foi feita uma justiça
Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, o Pai aceita eu e você como filhos, resgatados do pecado, resgatados do império das trevas, resgatados do império da morte. A nossa história começou na morte, mas Jesus veio com um propósito. João 10:10, a parte B: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida abundância ali no grego é eterna, é uma vida sem fim, uma vida que não se acaba mais. Então, irmãos, não é maravilhoso isso? Que eu e você, nós temos Cristo morando em nós, habitando em nós. Ele é a vida eterna, Ele se deu a nós. João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ô irmão, quando nós cremos nessa palavra, nós ganhamos essa realidade da vida eterna em nosso interior. Jesus habita em nós. Agora, Ele não quer fazer de nós religiosos, irmãos. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora não posso fazer. Não, você pode todas as coisas em Cristo. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você também, Ele é que vai guiar você a toda a verdade. Ele que vai mostrar aquilo que é adequado, aquilo que não é adequado. Eu vou consultar o meu pastor, porque quero... Não, para com isso, irmãos. Você é habitado, nós somos habitados pelo Espírito Santo. 1 João 2,27, ele diz assim: mas a unção que dele recebestes, claro, o Espírito, permanece em vós. E Jesus disse em João 14, que Ele permanecerá conosco para sempre. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção dele vos ensina a respeito de todas as coisas, e não é verdadeira, aliás, e é verdadeira, permanecei nele como ela vos ensinou. Porque há um contato, há uma testificação do nosso espírito que foi regenerado com o Espírito de Deus que habita em nós. Ele nos faz convictos. E Ele, lá em João capítulo 16, verso 23, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o nosso Senhor é precioso, irmãos. Ele providenciou tudo para que nós, a sua igreja, possa caminhar de uma forma adequada, de uma forma sábia, de uma forma amorosa. Porque, irmãos, nós sabemos que hoje os que se denominam, pelo menos cristãos, estão destituídos de vida. São orientados, irmãos, talvez por um clericalismo religioso, são orientados, por aqueles doutores em teologia que nunca experimentaram o seu novo nascimento em Cristo. Isto, de fato, é lamentável. Agora, o que nos chama a atenção é esse imperativo aqui: entrai pela porta estreita. Essa porta estreita, ela faz oposição com a porta e o espaçoso caminho. Existe uma porta que ela é bem larga, e uma porta que ela é bem ampla e extensa. Essa porta é muito perigosa. O caminho é um caminho maravilhoso, é um caminho espaçoso. Quem não quer andar pelo caminho espaçoso? Todos nós queremos. Agora, queridos, aqui tem um detalhe importante. O que nos chama a nossa atenção e ao mesmo tempo entristece o nosso coração é que no final do versículo 13 a Bíblia diz assim: e são muitos os que entram por ele. E são muitos, irmãos. Aqui muitos não dá para definir uma quantidade adequada. Percebe? São muitas pessoas que de fato são religiosas, mas irão por este caminho largo, por esse caminho espaçoso, que não querem viver sob o governo de Deus, que não querem viver uma experiência de ser governado pelo Cristo glorificado que habita em nós, porque nós somos dele, irmãos. Ele nos comprou e foi com um alto preço muito grande. Então, aí o versículo 14, como nós já lemos: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Isso aqui também é muito... É feliz porque você hoje sabe, você está em Cristo. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa porta estreita, também sobre o caminho espaçoso. Mas o que entristece, irmãos, é que verdadeiramente são poucos os que acertam com uma porta estreita, porque Jesus colocou essa porta bem baixinho. Os arrogantes não vão entrar por ela, porque tem que se curvar
para entrar por essa porta. Ela é muito apertada. Ali não passa multidões, passa de um em um, individualmente. E nós vamos ver depois que essa porta, que esse caminho é o caminho da cruz. Vamos ver depois qual que é essa porta estreita também. Queridos, vocês se lembram? Antes de tomar essa decisão, eu quero ajudar os irmãos um detalhe importante aqui. Vocês se lembram que quando o Senhor Jesus, ele acabou de contar aquela parábola da grande ceia, lá em Lucas capítulo 14, ele disse uma coisa muito interessante. Olha, vocês primeiro, antes de tomar uma decisão, vocês se assentam e calcule o preço primeiro. Não vai assim tomando decisões precipitadas e levianas. Assentem e vamos calcular o preço aqui dessa porta estreita e do caminho espaçoso também, né? Então, queridos, você sabia que a maioria daquelas multidões que seguiam Jesus não estava nem um pouquinho interessado nas coisas espirituais? Então, por que aquelas multidões, quando Jesus pisou seus pés aqui na terra, seguiam Ele? O que eles queriam? Jesus, ele disse assim: vocês me seguem não por causa de mim, mas porque vocês comeram pão. Lembra na multiplicação de pães que ele alimentou 5.000 pessoas e depois sobrou mais 12 cestos cheios? Nada deve se perder. E ali também tem uma lição para nós. Nós podemos ser esbanjadores, irmãos. Quando você for fazer uma refeição ou no restaurante lá na sua casa, coloca no prato aquilo que você consegue comer. Não vai jogar comida fora. No meio de 8 bilhões de pessoas, 1 grão de arroz, se todo mundo é muito mais que é desperdiçado, imagina 8 bilhões de grão de arroz, dá quantos sacas de arroz? Dá muitas sacas, dá mais de não sei quantas carretas. Mas, então nós temos que não ser esbanjadores, porque tudo que Ele coloca em nossas mãos, irmãos, é para nós administrarmos, e com sabedoria e em verdade. Mas o povo seguia Jesus por causa dos benefícios. Hoje em dia as pessoas não vão para os templos. Será que eles vão para buscar Jesus? Não, irmãos. Sabe qual que é a razão, qual que é a finalidade? É para serem abençoados. Se esta é a visão de muitos, eu vou lá porque eu vou ser abençoado. Não é esse sentido aqui, irmãos, porque Efésios 1, versículo 3, está escrito assim: bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, você está em Cristo, é uma nova criatura, e todas as bênçãos de Deus, você não precisa ir atrás delas, elas que te alcançarão. Porque você é muito abençoado, você tem a vida de Cristo no seu interior. Lembra de José, que era uma figura de Cristo, em Gênesis 39, versículo 5? Quando então Potifar comprou José do Egito e trouxe para a casa dele. E porque José estava ali, ele era uma figura de Cristo muito linda. Então, o que aconteceu lá? A casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Entende? Então, Potifar era um homem ímpio, mas ele era um cara muito inteligente. Então ele viu que o Senhor abençoou a casa dele por causa de José. O que ele fez? José, você vai ser administrador de tudo que eu tenho. E a Bíblia diz que quando ele passou esta incumbência para José, o Senhor abençoou seus campos, as suas lavouras, tudo que ele tinha por causa de José. Toda a sua criação foi abençoada. Então, queridos, nós hoje temos a realidade daquilo que era José. José é uma figura, um tipo de Cristo. Cristo é a nossa vida. Irmãos, imagina onde você vai, onde você reside, onde você trabalha. É um local que Deus vai abençoar, não por causa de você, mas por causa da vida de Cristo, que é o abençoador que habita dentro de você. Então, todas as coisas serão abençoadas. Mas, queridos, e quando realmente as coisas começam a fraquejar,
a oliveira, ela não vai dar o seu fruto, vou perder toda a minha colheita, vou perder, a minha empresa está quase à falência. Que empresa que nós temos? Tudo é dele. Eu lembro de uma vez que o John Wesley estava pregando em um lugar aberto, numa praça, acabou a reunião, alguém foi falar para ele: John Wesley, a tua casa, tive a informação que ela pegou fogo e perdeu tudo. Ele disse: graças a Deus, uma coisa a menos para eu me preocupar. Percebe, irmãos? Que homem que conhecia o Senhor, que homem que tinha a convicção de Cristo era a sua vida, a preocupação dele era cuidar dos negócios de seu pai. Irmão, será que existe isto em nós? Então, essa decisão que você tem que tomar aqui, qual porta você vai ter que entrar, ele diz aqui, olha como é que o Espírito Santo, ele não está forçando, mas aqui é um imperativo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Qual que é a lição aqui? O Espírito está nos dizendo, através da palavra aqui inspirada: para que você vai morrer? Para que tomar este caminho largo e espaçoso? Lá no final você vai perecer. Mas é bom, é prosperidade, olha quantas bênçãos. Lembra que está escrito em Provérbios 16, versículo 25? Há caminhos que ao homem parece reto, parece justo, mas ao seu final são caminhos de morte. É exatamente aqui, porque a Bíblia vai falar sempre de um mesmo assunto, mas de palavras diferentes. Na Bíblia não temos novidade, irmãos, a novidade é Cristo. Novidade de vida, é uma vida nova. Cada dia que passa, que nós vivemos uma vida relacional com o Senhor, Ele vai nos surpreender, tocando, revelando a palavra, falando conosco, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, trazendo tudo para nós, irmãos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, agora eu estava conversando com a minha filha, ela falou assim: ai papai, ora por mim. Eu não estou legal, eu não estou boa, porque fiz um exame e parece que eu estou com câncer. A gente entristece, mas eu falei: louvado seja Deus, porque ela não creu ainda. Nós temos orado para que Deus faça uma obra na vida dela. Oh, bendito câncer, bendito câncer. Aí conversamos com ela, consolamos seu coração, mas eu falei: filho, papai não vai orar para Deus curar o teu câncer. A minha oração continua sendo a mesma: Senhor, abre o coração dela para que ela possa crer em Cristo. Aí sim, aí se Deus quiser curar, amém. Se Ele não quiser curar, amém também. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele sabe. Mas o importante é que ela tenha a vida de Cristo, porque se ela descer para a sepultura sem a vida de Cristo, ela vai perecer eternamente no inferno. Mas se ela descer para a sepultura com a vida de Cristo, meu Deus do céu, o que ela vai gozar? Presença do Senhor, plenitude de alegria, na sua destra, delícias perpetuamente. Queridos, o reino de Deus para o qual nós somos inseridos é o reino do Filho do seu amor. É o reino onde ali não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Oh, irmãos, que reino que nós fomos chamados para habitar. Só que o Senhor, Ele garantiu isso para nós. A primeira coisa que Ele fez foi colocar o seu reino dentro de cada um de nós. O reino de Deus não vem com visível aparência, nós recebemos este reino pela fé. Ele não está lá, não está aqui e acolá. A palavra fala lá em Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Isso é maravilhoso. Então, queridos, temos que sentar primeiro, calcular o preço. Por isso que eu digo o seguinte: não tome essa decisão precipitada não, irmão, irmã. Senta primeiro, calcule o preço, veja se vale a pena. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus parece que potencialmente, Ele parece que quer desafiar aqueles que são os seus seguidores. Será que nós podemos dizer, como aqueles lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 3, seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá? Será que isto é realidade em nós, irmãos? Será que nós somos seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá?
seguir a Cristo? Eu penso que não. Porque, irmãos, nós estamos envolvidos com muitas coisas concernentes aos nossos próprios interesses nesta vida. Aqui que está realmente a nossa queda e o nosso retrocesso muitas vezes. Somos filhos de Deus, mas o Senhor quer, irmãos, nos aperfeiçoar para que a gente viva uma vida de maturidade, para que reine com Cristo, Apocalipse 3, versículo 20 e 21, para que nós estejamos sendo verdadeiramente aqueles homens e mulheres que possam governar junto com Cristo. O milênio logo está vindo aí, né? Agora, irmãos, devemos então sentar e calcular o preço para ver se de fato vale a pena, sim ou não. Abra aqui em Lucas capítulo 14, Evangelho de Lucas. Quero que os irmãos leiam, acompanhem comigo esse versículo aqui, que ele é muito interessante. Vamos ver a partir do versículo 24. Olha que palavra maravilhosa aqui. 14, verso 24. A Bíblia diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então aqui ele está contando a parábola da grande ceia, convidou bastante pessoas, mas aqueles que foram chamados, eles tinham outros interesses que ocuparam o lugar deste grande chamamento, né? Então ele diz o seguinte: olha, vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Agora, olha o 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer, ou seja, amar menos, a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmão, você entendeu o que a Bíblia está dizendo aqui? Que cristianismo, sabe qual que é a lição aqui? Cristianismo é impossível de se viver. Ninguém consegue viver cristianismo na energia, na força da sua carne. Se Cristo não for a nossa vida, esquece. Você é um religioso, você é uma religiosa. Se Cristo é sua vida, você viverá o cristianismo. Porque cristianismo, o que é cristianismo? Paulo fala assim lá em 2 Coríntios 12, versículo 1 e 2. Conheço um homem em Cristo. O que é cristianismo? Um homem em Cristo. O que é cristianismo? É não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. O que é cristianismo? Cristianismo, o viver é Cristo. O morrer para mim vai ser lucro, sempre vai ser lucro. Agora, queridos, então, você parou para pensar aqui? Se nós amarmos nosso pai, nossa mãe, esposa e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então eu quero que você calcule o preço aqui, irmãos, para ver se de fato vale a pena ou não. Ou nós somos cristãos verdadeiros, ou somos cristãos de meia sola, cristão mequetrefe, cristão só de ouvir falar. Mateus 15, versículo 8, Jesus disse assim: esse povo honra-me com os seus lábios, professam que conhece Ele. Não, Cristo é minha vida, eu sou de Jesus, Cristo não sei o que tem, eu sou membro de tal igreja. Não, irmão, se você não for membro do corpo de Cristo, você não é igreja, nunca vai ser igreja, vai ser simplesmente um homem, uma mulher que tem um conceito religioso de que é um cristão. Então, calcule o preço. E ele diz assim, aí ele fala aqui no versículo 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, o custo? Então, para seguir a Cristo, para entrar nessa porta estreita, tem um custo, tem um preço. Agora, você quer pagar o preço? Você deseja realmente pagar o preço? Ou você tem uma outra porta sugestiva? Caminho, porta larga, caminho espaçoso. Mas a palavra fala que no seu final
é final de perdição, é final de destruição eterna. Pensou um dia que você estiver diante do Senhor, e esse dia vai chegar, é breve, Deus não manda ninguém para o inferno, o homem vai para o inferno porque ele quer, quando deixa de crer no Senhor Jesus Cristo. Imagina você no dia do juízo, você ouvir aquela voz do nosso amado Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E daí? Você vai poder chorar, pode espernear, não tem mais jeito, é para tudo sempre, está escrito na palavra, e Deus é o Deus da verdade, Deus que não pode mentir. Então, irmãos, isto é muito sério. Calcule, ele não obriga ninguém, mas você tem que calcular o preço. Eu quero ser um seguidor de Cristo. Então a primeira coisa que ele vai fazer é matricular você na escola da tribulação, porque você vai sofrer bastante, você vai ter muita dificuldade nessa vida, mas todas essas dificuldades, todos esses sofrimentos serão uma bênção, para que você entenda da parte do Senhor que tudo isso contribuirá para você ser aperfeiçoado, para você ser moldado, ser amadurecido, para você ser parecido com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso que o Espírito Santo quer. Então, para isso ele vai usar o Espírito, vai usar a palavra, vai usar as circunstâncias e a cruz. A cruz tem que operar profundamente em nós. Então, queridos, calcule o preço. Antes de dizer, não, eu quero entrar pela porta estreita, pensa um pouquinho, calcule o preço. Não vá sendo leviano, como eu já me referi anteriormente aqui. Analise, avalie, sente. Porque o contexto aqui do preço está aqui no verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, filho, mulher, esposa e amar sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Queridos, segundo o meu entendimento, pelo menos há 3 preços fundamentais. O primeiro preço, irmãos, que o Senhor exige de nós aqui, é que Ele seja amado acima de tudo e acima de todos. Esse é o primeiro preço. Então vamos avaliar pelo menos 3 preços aqui. Ele deseja ser amado acima de tudo e acima de todos. Abram comigo 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. 1 Coríntios 16, verso 22. Então, para a gente tomar a decisão de entrar por essa porta estreita, temos que fazer uma avaliação aqui diante do Senhor, com o nosso coração, se de fato nós amamos o Senhor. Está escrito assim, olha, 1 Coríntios 16, verso 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Irmãos, o que significa essa palavra aqui, anátema? Seja amaldiçoado, seja maldito. Então, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Porque, irmãos, se nós não amamos o Senhor, nós não conseguiremos tomar ou entrar por essa porta estreita. Agora, um detalhe aqui importante, irmãos. A humanidade, o que a humanidade ama? Em João 3, versículo 17, a palavra fala que eles amaram mais as trevas do que a luz. O mundo ama mais as trevas. Mas o que são trevas? Não fala aqui de uma escuridão da noite, muito pelo contrário, eles amam a escuridão da noite mesmo, as baladas, os divertimentos. Trevas é a ignorância espiritual, que Paulo fala lá em Efésios 4, versículo 17, entenebrecidos no entendimento, ou obscurecidos no entendimento, entendimento em trevas, entenebrecidos em trevas, não querem conhecer o Senhor. A maneira de conhecermos o Senhor é pela sua palavra, é pelo nosso relacionamento com Ele e convivendo uns com os outros, porque o irmão, a irmã sempre tem algo a nos acrescentar a respeito de Cristo. Por que nós muitas vezes não falamos de Cristo para as pessoas? É porque nosso coração está vazio de Cristo.
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: cri, por isso falei. Cremos, também falamos. Cremos, a palavra crer é uma das raízes gregas, estar unido a Cristo. Se Cristo é minha vida, se eu estou cheio de Cristo, a minha boca vai falar que está cheio o meu coração. Entende, irmãos? Agora, se eu estou vazio de Cristo, eu vou estar cheio de outras coisas. Então, nas nossas rodas com os nossos amigos, quais têm sido as nossas conversas? Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz uma viagem grande, olha, eu fui lá para onde, é maravilha. O que isso vai trazer de edificação para as outras pessoas? Inveja, porque eles vão ter inveja de nós. Então, aquilo que Deus nos dá para nós desfrutarmos, não conte para ninguém, usufrui você mesmo. As piadinhas que nós contamos para chamar a atenção das pessoas, nós queremos muitas vezes fingir sermos pessoas boas para que os nossos amigos nos aceitem. Mas, irmãos, entenda uma coisa: se você é um filho de Deus em Cristo Jesus, saiba de uma coisa, que você não vai ter muitos amigos, você vai ter irmãos. Jesus disse assim: se odiaram a mim, odiarão vocês também. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Então, por isso que a porta estreita, ela tem que ser avaliada por nós. Nós queremos de fato assumirmos este preço de amar o Senhor? Agora, uma pergunta aqui é interessante, irmãos: nós amamos a Cristo? Amamos o Senhor mesmo? Se nós amamos a Ele, aqui poderíamos abrir um leque, mas eu quero falar de duas coisas bem simples. Se amamos a Ele, ontem foi sábado, foi um dia muito gostoso, muito agradável. Quanto tempo você passou com Ele? Quando você ama uma pessoa, você não quer passar tempo com essa pessoa? Claro que quer, não é assim? Então, quanto tempo nós passamos com Ele ontem e hoje, nesta manhã? Então, não podemos dizer que amamos a Ele, porque quando amamos, nós temos prazer na companhia dessa pessoa que já mora em nós, que já está em nós, quando cremos a nossa morte e ressurreição com Ele. Agora, irmãos, nós temos amado o Senhor? Temos amado a Ele? Sabe por que nós não temos um Maranata? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, aqueles que amam. Quem ama o Senhor vai ter um Maranata real em seu coração. O que é Maranata? A palavra Maranata significa: ora vem Senhor Jesus. O nosso coração tem ansiado para que Ele volte? Se não temos este anseio, significa que nós não o amamos. Falamos que amamos, talvez temos apreço por Ele, mas quando amamos o Senhor, eu quero ver o meu Senhor, eu quero estar com o meu Senhor de uma forma literal, porque eu amo Ele, e Ele não vai voltar. Irmãos, nós não somos a noiva de Cristo? Como que a noiva não vai amar o seu noivo? Se a noiva não ama o seu noivo, nunca vai haver casamento. Estão me compreendendo, irmãos? Então nós amamos a Ele de fato. Queridos, lembra de 1 Pedro? Vamos lá, 1 Pedro 1, versículo 8, dentro desse aspecto do amor ainda. 1 Pedro 1, versículo 8. Aqui nós temos uma declaração tão importante da palavra de Deus, que ela diz assim, olha, 1 Pedro 1, versículo 8, a palavra diz assim: a quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, hoje nós o vemos pela fé, nós vemos nosso Senhor pela fé, mas um dia veremos face a face. Hoje nós conhecemos em parte, então um dia conheceremos como também somos conhecidos, de uma forma total, íntegra, não parcial. Então aqui diz o seguinte, final do versículo 7 fala assim: a revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Quando cremos no Senhor, a nossa alegria ela é indizível. Nós não vemos, mas amamos. Não parece estranho isso, irmãos?
Você nunca viu o Senhor, mas você o ama. Parece algo assim tão impossível. Eu amo uma pessoa que eu nunca vi. Tem dois exemplos maravilhosos. Vou falar de um aqui relacionado à igreja. Em Gênesis capítulo 27, versículo 58. Vocês se lembram? Que quando o servo de Abraão, ele foi procurar uma noiva para o filho de Abraão, que era Isaque. E ele foi atrás de uma noiva. E ele encontrou uma mocinha no caminho muito linda, chamada Rebeca. Vocês se recordam de Gênesis capítulo 24? Então, o Espírito Santo, ele vai falar para nós de Cristo, das suas riquezas, do seu amor por nós, daquilo que ele fez na cruz, tirou o nosso pecado, que é a nossa vida, que ele é o amor, ele é a nossa paz, a nossa alegria, a nossa paciência. Tudo o Espírito vai trazer essa revelação para nós, para a gente amar o Senhor. Então, Eliezer, servo de Abraão, começou a falar a respeito de Isaque. Meu Senhor é muito rico, ele é muito bonito, é muito formoso. Começou a descrevê-lo. Então, Eliezer queria gerar no coração de Rebeca um amor grandioso, um amor maravilhoso. Então, a Rebeca ficou ansiosa para conhecer o seu Isaque. Então, mas para isso ela tinha que deixar os seus familiares. Então, chegou na casa dela, falou: pai, está aqui Eliezer, ele é servo de Abraão, ele veio atrás de uma noiva e ele me escolheu, ele me chamou para ir com ele, para casar, para ser a esposa de Isaque. Vocês se lembram? Lá em Gênesis capítulo 24. Irmãos, o que foi que aconteceu? Não, os pais falaram assim para o servo de Abraão: deixa ele ficar conosco pelo menos 10 dias. Não, preciso de pressa, o Senhor tem pressa, tem que voltar, o Senhor já me abençoou muito nessa viagem minha. Não, mais 10 dias, eu preciso de pressa, por favor. Não, então vamos chamar a nossa filha, ela que vai decidir. Filha, você quer ir com este homem? Gênesis 24, versículo 58. E ali a Rebeca é uma figura da igreja. Sabe o que ela disse? Abra lá, Gênesis capítulo 24, versículo 58. Irmãos, que cena linda. Veja aqui. Então, é possível amar o Senhor sem conhecê-lo? Claro que é. Então, eu vou ler o 57, 58 e o 58 também. Olha que cena linda aqui, irmãos. Preste atenção. Gênesis 24, 57 e 58. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente, porque estavam naquela briga: vai, não vai, vai, fica, vai, eu quero levar. Aí veja o que a Rebeca disse. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Oh, queridos, será que nós estamos com este anseio em nosso coração para o nosso Senhor? Pedro disse assim, é a mesma cena, a Bíblia não tem novidade, irmãos. As histórias sempre se repetem. A quem não havendo visto, há mais. Agora, irmãos, qual que é a evidência de que nós amamos o nosso Senhor? Na prática. Qual que é a evidência real e concreta que nós amamos o nosso Senhor na prática? Estamos prontos para ir, porque amamos a Ele. 1 João, capítulo 4. Abram comigo lá. 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 19, 20 e 21. Irmãos, isso é precioso demais. Isso é lindo demais. Olha aqui, que coisa mais linda. Diz assim a palavra. 1 João 4, versículo 19, 20 e 21. Presta atenção. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, quer saber se você ama a Deus ou não? Presta atenção. Escute com bastante cuidado. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão.
Queridos, nós genuinamente amamos uns aos outros? Você ama seu irmão? O que é amar seu irmão? É se importar com ele. Você se preocupa com ele? Você tem cuidado do seu irmão? Você tem amado ele? Porque amar é uma doação. Doação de quê? De dinheiro? Não. É você doando-se a si mesmo para o seu irmão. Doar o quê? Tempo. Tempo de qualidade, orando com o irmão, amando o irmão, ter prazer na comunhão com o irmão. Isso indica que você de fato ama Deus a quem você não vê, porque a realidade do amor de Deus está em nós e Cristo é a vida do irmão. Então eu tenho que amar o irmão e estou amando a Cristo, porque Cristo é a vida do meu irmão. É tão simples isso, irmãos, mas o problema é que nós temos uma alma que não é tratada. Nossa alma é arrogante, a nossa alma ela tem um rabujo, ela tem uma mania de grandeza, uma teomania, ela tem um jeito assim grotesco. Alma difícil de ser tratada. Então por isso nós temos a cruz de Cristo. Então, irmãos, aquele texto, vocês se lembram de João 13:1, que a palavra fala que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou plenamente, amou eternamente, amou até o fim. Ele não tem fim de existência. Aqui o nosso fim, ali se refere a filhos e a pecadores também que nunca creram, que Jesus vai amar a pessoa até o fim aqui, mas para os filhos de Deus não, é um amor eterno. Agora, este amor, irmãos, ele envolve uma coisa muito interessante. Vamos voltar de novo lá para 1 Coríntios 16, agora vamos ler o versículo 24. 1 Coríntios 16, agora vamos ler o versículo 24, que diz assim. Olha que coisa interessante aqui. Quando fala que o Senhor nos amou até o fim, Paulo conclui dizendo o seguinte, 1 Coríntios 16, versículo 24, o meu amor. Aqui, claro, é Paulo que está escrevendo, mas se são textos inspirados, aqui simplesmente Paulo está sendo a encarnação do amor de Deus. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte: o meu amor com relação a você não mudou e não vai mudar nunca. Eu amo vocês incondicionalmente. Esse é o amor de Deus. Que coisa mais graciosa, irmãos. Agora, como não vamos tomar uma decisão certa, uma decisão adequada diante do nosso amado Senhor? Não tem como nós procrastinarmos isso, irmãos. Então, analisando, avaliando esse preço, nós podemos agora, com a ajuda do Senhor, cada um de nós fazer inevitavelmente uma escolha. E a escolha que as Escrituras Sagradas nos apresentam de diversas maneiras, ela é tão clara. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre vem colocando essas duas portas, esses dois caminhos diante de nós. Sempre é para nós fazermos a escolha. Vocês se lembram? Por meio de Moisés, Deus confrontou os filhos de Israel e pediu para eles tomarem uma decisão. Lembra aquele texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19? Eu acho que é esse mesmo. Aqui é um desafio tremendo. Números, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Essa aqui é a mesma alusão que Cristo fez. Entrai pela porta estreita, entende? Então aqui, aquele povo foi confrontado com essas palavras que nós encontramos aqui em Deuteronômio 30, verso 19. Agora, veja o que ele coloca para nós aqui, irmãos. Que coisa interessante, ele diz assim, olha só. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Irmãos, presta atenção. Os céus e a terra, Deus está tomando como testemunha. Aqui os céus é todo o mundo invisível, principados, potestades, os anjos maus que caíram, que são demônios, e os anjos de Deus também.
todos os céus, Ele toma por testemunho, e toda a terra, porque Ele não pediria isso de mim e de você, se não desse a você a oportunidade de você ouvir isso aqui hoje. Então isso é muito importante, nós temos que ser corajosos. Agora deixa eu ajudar os irmãos com uma palavrinha aqui. A palavra fala lá em 2 Timóteo 1, versículo 7, que Deus, Ele disse assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, que é de moderação. Entende? Então nós podemos ser covardes diante do Senhor, ser aqueles gatinhos todos assim, doentinho, anda com dificuldade, machucadinho, cheio daquelas feridas. Não, nós somos, vou dizer aqui, tigrões, está fora, mas somos pessoas que temos e somos habitados pelo espírito de poder e de amor, de moderação. Você vai entender já. Então, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Porque naquele dia muitos irão dizer, Senhor, mas eu era bonzinho, eu ia na igreja, Senhor, eu dava os dízimos, Senhor, eu dava as cestas básicas para as pessoas. O Senhor não quer nada disso, irmãos. O Senhor não quer de nós boas obras. As boas obras, Efésios 2,10, é muito claro o texto, que diz assim, nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Estão me compreendendo? O qual Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Tem muita gente aí que tem que fazer boas obras para ser assim. Não é nada disso. Eu e você, nós somos aceitos por aquilo que Cristo é e fez. Cristo morreu numa cruz, nos atraiu no seu corpo, nos crucificou a nossa velha natureza pecaminosa, nós morremos para o pecado, fomos sepultados e enterrados. Ao terceiro dia, quando Deus trouxe Jesus dentre os mortos, se nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, Efésios 2,6 diz assim, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma nova vida em Cristo, temos o Espírito de poder em nós. Então Ele propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Lembra lá, entrai pela porta estreita, e aqui ele diz o quê? Escolhe, pois, a vida, pois, para que vivas tu e a tua descendência. Aí ele continua dizendo, lembra lá, se alguém não ama o Senhor, então escolhe, pois, a vida, versículo 20, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade e eternidade, para que habites na terra em Cristo, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, é tão simples, irmãos, isto, queridos, mas Ele exige de nós uma decisão, e essa decisão nós temos que tomar. Josué, ele desafiou os israelitas a tomarem essa decisão também. Lembra? Estamos aí pertinho? Vamos aqui em Josué, capítulo 24, versículo 15. Olha o que ele diz aqui. Então ele fez também um desafio aqui, ao entrar na terra prometida. Versículo 14 e 15. Josué 24, 14 e 15, diz assim. Olha que coisa interessante, irmãos. É a mesma palavra daquela porta estreita. Só você fazer um link com as duas, você vai perceber que são iguais. Ele diz assim, agora, nem antes nem depois. O Espírito Santo gosta dessa palavra agora. Você está em Cristo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Essa é a motivação que Ele faz para nós, é seu encorajamento. Agora, olha o versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais,
se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora o Filho de Deus, ele diz assim: eu e a minha casa, nós já decidimos, eu e a minha casa, já tomamos uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que decisão maravilhosa, irmãos, que coisa linda isso aqui. Estou lembrando de um outro exemplo aqui. Vocês se lembram quando Elias, ele confrontou os profetas de Baal? Lembra? Fez aquele holocausto, aquele altar, e pediu para que eles orassem. O Deus que nos ouviu é o Deus verdadeiro. E aqueles que atribuíam a colheita ao Deus Baal, o Deus da fertilidade, segundo o entendimento deles, que era obscurecido, eles buscavam, clamavam, e esse Deus... Então Deus queria remover Baal. Então Deus usou ali Elias para edificar o altar, que fala da cruz. E vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui um altar, um holocausto, vamos colocar aqui um animal sacrificado, e o Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro. Eles acharam a ideia excelente. Então de manhã cedo eles fizeram ali o altar e colocaram ali um boi lá em cima e clamavam ao Deus: ô Baal, Baal. E Elias até brincava com eles: clama mais alto, de repente teu Deus foi e saiu de férias, ele está dormindo, etc. Então até o meio-dia se cortavam tudo. Aí foi a vez de Elias. Vamos lá para o texto, 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. A palavra, ela diz assim, vamos ver alguns versículos aqui. 1 Reis, capítulo 18. Então, 1 Reis 18, versículo, a partir do versículo 20, 1 Reis 18, verso 20, diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E aí, irmãos, a história aqui vocês já sabem, que a partir do versículo 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar. Queridos, por que restaurou o altar? Altar fala da cruz. Muitas vezes, irmãos, temos que avaliar se nós estamos vivendo uma vida de cruz. Se não é, vamos restaurar o altar de Deus na nossa vida. Primeira coisa que ele fez: restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O que é um altar em ruínas? Pode ter mensagens maravilhosas, irmãos, mas se não tem Cristo e a cruz, significa que toda aquela comunidade está em ruínas. Ruínas. A pregação de Cristo e a cruz ofende as pessoas, porque confronta elas com seus pecados. Altar em ruínas. E o que mais aqui? Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. E vocês sabem, irmãos, o que foi que aconteceu. Olha só, versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus.
Oh, irmãos, é a mesma palavra. Até quando nós vamos cochear em dois pensamentos? O Senhor exige uma resposta de nós e que o nosso coração esteja pronto. Primeiro, avalie o custo e depois tome a sua decisão. Eu quero entrar por essa porta estreita. E que nós vamos ver logo mais à noite que essa porta estreita é o caminho da cruz. É um caminho maravilhoso que nos vai fazer a gente crescer no Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai maravilhoso, graças te damos, porque o Senhor nos dá essa liberdade para ler as Escrituras. Revela, Pai, mais e mais de Ti para nós. Nos ajuda com Teu Espírito Santo, Espírito de poder, a tomarmos a decisão adequada, a entrarmos por essa porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida. Pai, o que é triste é que poucos acertarão esta porta, poucos entrarão por esse caminho, Pai. Por isso nos dá sabedoria, nos dá entendimento e revela cada dia mais o Teu Filho em nós. Frutifica a Tua palavra em nossos corações, Pai, para que nós sejamos homens e mulheres corajosos e que tenhamos nossos olhos fixos na pessoa de Cristo, para que Ele em todas as coisas seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.